Olá pessoal, tudo bem? Isso é de Castro. O novo Procurador-Geral da República realmente veio para trabalhar e não brincar. E começou fazendo uma boa faxina. Gonê demite assessor da PGR que disseminou mensagens golpistas. Aquela turminha do Augusto Aras, né? O cara chegou aqui e colocou ordem na casa. E a UOL traz aqui as informações. Quem é o assessor demitido? Nico Palhares, funcionário comissionado, chegou à PGR em 2020 por ser bolsonarista e aliado de Aras. Foi um automobilista lá nos anos 80 e 90, tendo competido em categorias como Fórmula Ford e Fórmula 3. Olha aí, a criança. Entenda o caso. Segundo a Polícia Federal, Nico Palhares foi responsável por intermediar encontros de Meia Negrin, dono da Tecnisa, com integrantes da PGR. Em 2022, Negrin foi alvo de busca e apreensão por participar de um grupo de empresários que discutiam um golpe. A Polícia Federal encontrou diversos diálogos por telefones entre Negrin e Palhares com teor golpista. Esse aqui arruma o problema. Veja bem, Gunê demitiu Antônio Rio Palhares, citado em relatório da Polícia Federal por disseminar notícias falsas e mensagens de teor golpista contra o STF pelo WhatsApp. Palhares tinha cargo comissionado ligado à chefia de gabinete da PGR, mas exercia suas funções na Secretaria de Segurança Institucional. Sua remuneração era de R$ 5,2 mil. Bem molinho lá, né? Procurado, ele afirmou que não iria comentar o assunto. Melhor ficar calado e isso ocorre sempre que há mudanças. Disse sem dar maiores detalhes. Então agora você vai ter que dar futuramente detalhes à Polícia Federal. Bom, meus amigos, com a mudança da PGR e a atuação da Polícia Federal, a gente tem uma notícia muito boa, porque a gente pode ter até o final de março aqui a confirmação de pessoas que tiraram a vida da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, porque caso de Marielle terá a resposta final no primeiro trimestre, diz diretor da Polícia Federal, que agora em março, coisa boa, tá bem pertinho. Esse é um desafio que a Polícia Federal assumiu no ano passado. Estamos a menos de um ano à frente dessa investigação, de um crime que aconteceu há 5 anos, mas com a convicção de que ainda neste primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final no caso. Então essas informações aqui foi dado pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, que disse em entrevista à rádio CBN que as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes devem ser concluídas no primeiro trimestre deste ano. E aí a gente vai ter informação. Que coisa boa! Olha só como o governo do presidente Lula está trabalhando. Só no governo do presidente Lula que a gente está vendo de fato esse caso ser concluído, enquanto no Bolsonaro passamos 4 anos querendo saber o porquê do crime e não houve resposta, não houve ação, parece que queria escolher alguma coisa, mas agora aqui é diferente. Eu me despeço por aqui, mais informações sobre esses casos a gente traz para você e esperamos que no final de março os mandantes do crime contra Marielle Franco possam estar presos. Bom, em 2018 morre a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A Fernanda Chaves, assessora, é vítima dessa tentativa de homicídio. Logo se começa ali a tentar entender as motivações desse crime, uma vez que a vereadora Marielle Franco era uma vereadora em começo de mandato e ela não tinha ainda uma atuação política tão destacada. Um crime que entrou, sem dúvida, para a história do Brasil e que teve repercussão mundial. Uma primeira tese que surge sobre o envolvimento de milicianos com esse crime, ela vem de um delator que se apresenta às autoridades dizendo que o miliciano Orlando Curicica e um vereador do Rio de Janeiro chamado Marcelo Siciliano seriam os mandantes desse crime. Depois, a Polícia Federal entra nessa história e vê que isso era uma farsa completa montada justamente para desviar o foco inicial dos investigadores. A gente sabe que numa investigação de um homicídio, os primeiros dias são fundamentais para se entender o que aconteceu. Em 2018, surge a menção ao Adriano da Nóbrega e ao escritório do crime. O Adriano da Nóbrega era um policial militar que foi morto no ano seguinte, em 2019, e que tinha uma relação importante com o mundo político do Rio de Janeiro. Ele tinha uma relação, por exemplo, com o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em desdobramentos importantes dessa investigação. Surge o escritório do crime. O que era isso? Um grupo de matadores de aluguel que, nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro, cometeram uma série de crimes que jamais foram esclarecidos. A existência dessa organização é revelada a partir do caso Marielle Franco. Em 2019, o que a gente tem é a Operação Lume. Em março de 2019, um ano depois do crime, são presos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Elcio, que agora é um delator, um colaborador da Justiça brasileira. Em maio, esses milicianos que inicialmente atrapalharam as investigações, eles foram presos. E foi importante
importante destacar isso para quem está nos assistindo, um primeiro e único envolvimento da Polícia Federal com esse caso. Foi para investigar essa primeira tese mentirosa de envolvimento desses milicianos com a morte da vereadora Marielle. Vamos passar para os outros anos, né? Porque muita coisa de fato aconteceu. Essa é uma história complexa que, sem dúvida, muda um pouco da história do Rio de Janeiro e do Brasil no seu relacionamento com crimes políticos. Em 2020, diante dessa bateção de cabeça, vou me apropriar aqui do termo da Basília, nas investigações e de uma série de trocas de delegados e equipes do Ministério Público que já vinham acontecendo, há uma tentativa de federalizar esse caso. Só que essa tentativa de federalização, ela não conta nem com o apoio da família da vereadora Marielle Franco, que não queria ver a PF comandada pelo então governo do ex-presidente Bolsonaro participando dessa apuração. Surge um outro personagem importante nessa história. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o ex-deputado estadual e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, seria o mandante do crime e foi uma figura interessada em atrapalhar a investigação do caso Marielle Franco. Domingos Brazão sempre negou envolvimento com essa história, mas o nome dele apareceu ali em 2020. Aí a gente tem a primeira prisão desse personagem que voltou a ser preso hoje, Maxwell Simões Correia, preso por ocultar as armas do Rony Lessa e é um bombeiro, né, e uma figura que tinha uma relação de amizade, tem uma relação importante de amizade com o Rony Lessa. Ele ocultou as armas do homem apontado como tendo efetuado os disparos sobre Marielle Franco e é uma figura considerada agora central pelas investigações da Polícia Federal. Em 2021, surge uma nova linha de investigação sobre o possível mandante do caso, que está relacionada ao ex-vereador Cristiano Girão. Ele foi preso em 2021, depois da Polícia Civil e do Ministério Público comprovarem que ele ordenou um homicídio muito semelhante ao homicídio de Marielle Franco. Passando agora para 2022. Entra mais uma linha de investigação. O bicheiro Rogério de Andrade é alvo de uma operação do MP e da Polícia Civil e esse bicheiro, muito conhecido no Rio de Janeiro, ainda participa de linhas de investigação que estão em aberto por parte da Polícia Federal, uma possibilidade de envolvimento dele com o Rony Lessa. Chegamos agora em 2023. Em fevereiro, com já o comando da PF sob as mãos do ministro Flávio Dino, a Polícia Federal entra de vez nesse caso, dessa vez numa colaboração estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao longo de cerca de 50 dias, pelo que eu consegui apurar, o Elcio Queiroz e a Polícia Federal do Rio de Janeiro conseguem encontrar termos para fechar um acordo de colaboração premiada e a gente chega nesse dia de hoje, um dia emblemático em que uma colaboração premiada perseguida desde 2019 pelas autoridades é de fato fechada e mais uma pessoa envolvida nesse crime é presa.